A graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário, continuando assim com as nossas meditações na Epístola aos Gálatas, nesse mês da Reforma Protestante, e que tenho feito assim durante esses dias, como preparação para a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, e que a gente percebe que esse texto de Gálatas é um texto que serve para nossa edificação e nossa também meditação na nossa identidade verdadeiramente como evangélicos. Então, hoje eu vou estar meditando agora no capítulo 3 de Gálatas, e serão esses 5 primeiros versículos que eu vou estar lendo agora aqui. Aqui está. Diz assim, Epístola aos Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pois bem, uma das grandes preocupações dos reformadores era justamente, e aí quando falo reformadores do século XVI, foi transmitir a mensagem do Evangelho de maneira muito clara, para se contrapor a um Evangelho de obras, de boas obras, um Evangelho de autossalvação, porque isso que foi entendido que era pregado no meio popular católico nessa época. Então, quer dizer, a gente olhando agora para o texto bíblico e o que os reformadores queriam resgatar era justamente isso. Era fazer uma distinção entre lei e evangelho. E aí Lutero ele utilizou de uma maneira interessante o entendimento de que lei era tudo aquilo que tinha a ver com deveres e com alertas sobre os sinais da perdição humana. E evangelho tendo a ver com todas as promessas de restauração, de salvação, de libertação, de promessa de vida eterna para o ser humano. Então, a gente pode ver essa distinção entre lei e evangelho. Agora, olhando para o texto, nós podemos ver o seguinte. No primeiro versículo, quando Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quer dizer, o apóstolo ele já chega e já diz o seguinte: como podem vocês, que uma vez tendo recebido o Evangelho, agora agem de uma maneira que não tenham ouvido de maneira clara o Evangelho? Porque Paulo ele vai dizer aqui, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quer dizer, Jesus Cristo foi proclamado aos Gálatas de uma maneira vigorosa, de uma maneira muito clara. Quer dizer, é como se Jesus Cristo tivesse sido exposto pelas palavras dele, de uma maneira muito viva, pintado de uma maneira muito viva, de uma maneira bem exposta mesmo, bem clara. Então, o que a gente pode perceber no texto bíblico aqui que o apóstolo Paulo nos traz. E aí podemos continuando a dizer aqui: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer, está falando aqui de que todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, recebe também o Espírito Santo para se tornar morada, habitação e também o selo da confirmação de que somos filhos de Deus. É o penhor da salvação. Quer dizer, então o que diz aqui: recebestes o Espírito pelas obras da lei? No caso, Paulo ele não quer que se fale isso, mas quer falar do quê? Da pregação da fé. E que fé é essa?
Aqui, quando a gente fala pregação da fé, é a pregação do Evangelho, conforme está em Romanos 3, versículo 27. Romanos 3, 27, a gente pode entender isso de uma maneira bem clara, que diz assim, ó, onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por quê? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Ou seja, está falando aqui o quê? Da doutrina da fé, ou seja, do Evangelho. Então é isso que é de maneira muito clara que é se falar aqui. E esse Espírito que é recebido é o Espírito de quê? É o Espírito de adoção, é o penhor, é o selo, como está em Efésios 1, versículo de número 13. Efésios 1, 13 vai dizer assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quer dizer, essa é a verdadeira marca que o servo de Deus recebe. Recebe a marca da pregação da fé. Aonde? Na testa? No braço? No ombro? Não, é no coração. E quando a gente fala de coração, está falando de quê? De alma, de entendimento, de sentimentos e de vontade. Não sinal externo, mas um sinal de mudança de vida. E aí podemos ver aqui, ó, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quer dizer, aqui ele está contrastando o que os Gálatas estavam experimentando. Falsos mestres na vida deles. Esses falsos mestres ou os falsos apóstolos judaizantes estavam fazendo com que eles valorizassem muito mais rituais e coisas externas, apenas aparência e muitas vezes muito mais até sentimentos do que viver pela fé, é que o apóstolo está alertando mais uma vez, estão sendo insensatos. E aqui ele diz, começando no Espírito, ou seja, porque quando recebemos a Cristo pela fé, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador pela obra da fé, do crer nele, do confiar nele, isso significa que isso entra em contraste com a nossa natureza pecaminosa. Isso entra em contraste com as coisas externas dessa vida. É algo mesmo que muda profundamente nosso coração, nossa alma, nossa mente, muda profundamente a nossa vida. E quando se muda profundamente, os sinais são evidentes em que não temos mais prazer no pecado, não temos mais prazer nas coisas que não agradam a Deus. Toda a nossa vida deve buscar agradar a Deus acima de tudo. E aí podemos ver, terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Então, o que isso significa? Isso significa de uma maneira bem clara para a nossa vida hoje, o que acontece? Terá sido em vão o Evangelho ter sido pregado dessa forma, o que vocês sofreram, porque o apóstolo está falando isso, o que vocês sofreram por ter recebido esse Evangelho terá sido em vão? E aí faz-se uma pergunta para nós. Os dias que deixamos de ir à balada, o dia que deixamos de ir ao pagode, ao funk, ao rock, seja lá o que for, tudo isso foi em vão? Será que tudo isso foi em vão? A nossa juventude ter sido assim, toda ela dedicada a Deus, dedicada ao Evangelho, terá sido tudo isso em vão? É o que Deus quer falar conosco na atualidade. Terá sido em vão? Então, é o que a gente tem que entender. Por quê? Porque aquele, pois, que vos concede o Espírito, em outra versão diz, aquele que vos supre. Quer dizer, quando Deus concede algo, Ele tem o objetivo de completar algo que está faltando na nossa vida. E que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei, ou seja, por merecimento nosso, ou pela pregação da fé, mais uma vez, ou pela pregação do Evangelho, ou pela graça, dizendo de uma maneira mais clara. Porque nós não somos merecedores de nada. Só Deus é que merece toda a adoração. Só Ele que merece. Só Ele que nos alerta de que o que precisamos, Ele tem suprido.
tem suprido dons na nossa vida. Dons para melhor servi-lo. Para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, para que haja as evidências do verdadeiro Evangelho. Ele tem nos suprido com seus dons. E aí por isso que não basta eu chegar, você, eu, nós, chegarmos e dizermos assim, Jesus é a solução para tudo. É verdade, Jesus é a solução para tudo, mas para que ele seja a solução para tudo, é necessário que seja apresentado também o problema para que ele traga a solução. Porque as pessoas aí fora estão cegas. Elas não sabem o que Jesus faz para trazer solução. Elas não sabem. Estão cegas. E aí deve ser apresentada a realidade do pecado, a realidade da perdição eterna e tantas outras coisas. Aí sim, depois de apresentado tudo isso, a situação do homem sem Deus, que aí apresentamos a solução. Jesus Cristo Senhor e Salvador crucificado, morto, sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, que está reinando nos céus e que buscará uma igreja imaculada e zelosa de boas obras. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, poderosamente neste sábado, para a honra e glória dele. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.